Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos abordar um dos temas mais importantes dos últimos tempos, que trata da ascensão da China como uma das potências que se despontam no cenário internacional, né, e que promete grandes mudanças em relação à hegemonia política e econômica no mundo. Como bem sabemos, a China é um país que vem crescendo sobre todos os aspectos, né? E desta forma se destaca entre outros países, tanto pelas suas dimensões geográficas, populacionais, econômica e política, e também traz consigo todo o seu histórico, né, de tradição imperial, cultural, que está enraizado, e agora dentro desse processo de transição, né, consegue se adaptar à modernidade dentro numa perspectiva que mescla socialismo com capitalismo, né, que é chamado socialismo de mercado. Sendo assim, o título que eu designei para este vídeo chama-se Conhecendo um pouco da China e seu líder. Vamos lá. Bom, a sociedade chinesa ela é uma das mais antigas, com cerca de 4.000 anos de existência, muitos dos quais viveu sobre um sistema de castas apoiado pelo confucionismo até a tomada do poder pelos comunistas no início do século XX, o que anulou a hierarquia tradicional, exterminando-as, embora seja vivida ideologicamente naquele país. Bom, o sistema de castas chinês ele coloca os estudiosos no topo da pirâmide, né? No livro As Origens Sociais da Ditadura e da Democracia, por exemplo, de Barrington Moore, diz que uma família chinesa que não tivesse filhos e com aptidões, ela poderia apoiar um rapaz pobre e inteligente e desta forma estabelecer entre esse jovem um vínculo forte e ocupar cargos públicos importantes. O cargo público e a riqueza eles eram indissociáveis, sendo os letrados funcionários públicos, né, que pertenciam às famílias ricas ou estavam ligados a ela. O principal sistema filosófico é o confucionismo, com mais de 2.000 anos de existência, seguido pelo taoísmo e pelo budismo. E na sequência você tem os artesãos, comerciantes e os soldados, né, que vêm depois. Na tentativa de impor a mobilidade social, as famílias investiam na educação do filho mais velho. A principal etnia dessa sociedade é a Han, mas há em todo o território cerca de 58 etnias que são reconhecidas oficialmente. Até a década de 80, as diferentes classes elas usavam a roupa como forma de identificação, sendo que os mais pobres, de forma geral, eles usavam tons mais escuros. Atualmente, a China é o país com a maior população do mundo, com mais de 1,4 bilhões de pessoas, né? Isto representa nada mais, nada menos que 1/5 da população do mundo. E seu território possui cerca de 9,6 milhões de quilômetros quadrados e é o quarto maior país, atrás apenas da Rússia, Canadá e Estados Unidos. É a segunda maior potência econômica do mundo, atrás dos Estados Unidos. Seus principais parceiros comerciais são a União Europeia, o Japão, os Estados Unidos, Hong Kong
e os países da Ásia, assim como também a Coreia do Sul. A China, ela também é uma potência militar e possui o segundo maior orçamento do mundo, também atrás somente dos Estados Unidos, né? No cenário internacional, ele faz parte como membro permanente da ONU, tendo direito de veto. O comunismo chinês ele foi fundado no ano de 1921 através de uma reunião dos seus fundadores, num lugar que até hoje é realizado o juramento de fidelidade dos chefes comunistas daquele país. A lógica do pensamento chinês, por possuir apenas um partido político, é que não entendem ser necessário ter vários, se houver um que pense na grandeza do seu povo e do seu país. Xi Jinping é o líder do maior partido comunista do mundo, com mais de 90 milhões de membros. Ele é reconhecido como Príncipe Vermelho por seu pai pertencer à mais alta elite do Partido Comunista. Xi Jong-chul foi revolucionário comunista e posteriormente um político da República Popular da China. É considerado parte da primeira geração de liderança da China pós-revolução. Xi Jinping possui status entre os 3 maiores líderes chineses, que são Mao Tse-tung, Deng Xiaoping e o próprio Xi Jinping. Bom, em 1979, Xi Jinping ele foi secretário de um grande general e ministro da defesa do partido. Anos depois de voltar dos campos chamados Terra Amarela, ele entrou de vez na política, né? E sua escolha foi a partir da decisão dos clãs do partido de não terem uma figura com personalidade forte, das quais teriam dificuldade de controlá-la. Xi, ele foi escolhido por sua ascensão normal dentro do processo e por ter vindo de baixo. Ele passou, como foi dito, passou por campos de concentração durante o seu processo de juventude, né? Até então tornar-se preparado para assumir um cargo tão importante, né? E casou-se com uma cantora oficial do Exército de Libertação do Povo, a qual declara sua submissão em público. Em 2007, quando o partido procurava por um substituto para o presidente Hu Jintao, Xi Jinping foi escolhido porque preenchia todos os requisitos. Suas maiores bandeiras são o nacionalismo e a grandeza do seu país. O partido e grande parte da sociedade chinesa acreditam que, se não fosse seu regime político e sua visão de país, jamais teriam saído da condição de um país muito pobre na década de 70, né, para se tornar a segunda maior economia do planeta. Isto também é possível graças à disciplina do povo chinês e ao sentimento milenar de servir aos seus governantes. Antes eles eram os imperadores e hoje o seu presidente. Ele delineou um programa de unificação nacional, que é um sonho chinês, de fazer da China a principal potência econômica e militar do planeta, e alimentava o sonho patriótico de revisitar todas as derrotas infligidas pelo Ocidente à China no século XIX, como a Guerra do Ópio, que levaram à queda do Império. Um de seus principais objetivos é a abertura da nova Rota da Seda. Essa visão faraônica, ela visa lançar a China para além da sua própria fronteira,
num primeiro momento, ele desbloqueou milhões de dólares para construir portos, ferrovias, rodovias, né, de transportes. Primeiro para melhorar a falta de infraestrutura da Ásia, e depois no Oriente Médio, e posteriormente na África e na América do Sul. Era um projeto como o mundo nunca tinha visto. Os objetivos de expandir o comércio e vender mercadorias que pudessem ser entregues num tempo recorde, tendo em vista a distância da China em relação a outros continentes, objetivavam também ocupar todos os espaços das potências ocidentais, a começar pela Ásia Central, o Paquistão, a África Oriental, a Europa, e traçou um plano de longo prazo para esta empreitada. Bom, o Sri Lanka ele foi um dos primeiros países a aceitar empréstimos chineses para construir um porto comercial no sul do país. Atualmente o porto é muito rentável e atraente, e esta visão é geral a todos os países que podem e quiserem fazer parte desse projeto. Outros contratos foram firmados, como o porto de Pireu na Grécia e o porto de Toulouse na França, onde firmou contratos importantes de energia nuclear, aeronáutica, automóvel, energia elétrica, finanças, entre outros. Em geral, um ponto que diferencia a China dos demais países ocidentais, principalmente dos Estados Unidos, é que os seus contratos, eles são mais equilibrados e menos leoninos do que dos países ocidentais, particularmente das grandes potências. De lá para cá, esses investimentos eles vêm aumentando cada vez mais. Sendo assim, a China ela torna-se um sistema político alternativo ao modelo neoliberal capitalista, por um modelo onde o Estado é quem controla a economia em detrimento do mercado. Em 2018, a China ela controlava 10% da atividade portuária, isto é, um porto a cada 10. Atualmente, os países europeus como Hungria, Grécia e Sérvia, o crescimento econômico e a expansão de suas relações econômicas permitem defender os seus ideais políticos. Fora da Europa, foi na Austrália, seguido da Nova Zelândia, onde a China mais investiu. Mas foi no continente africano que os planos de Xi Jinping eles foram mais bem ousados e bem sucedidos na nova Rota da Seda, que atinge metade da África. Mas afinal, o que aconteceu ali naquele lugar? Foi no Djibouti, um pequeno país do nordeste da África, que a China resolveu instalar sua maior base militar no estrangeiro. A base ela foi instalada em menos de um ano, apanhando o mundo de surpresa, onde foram enviados cerca de 10.000 tropas chinesas, e o objetivo é um importante papel de segurança africana naquela região. Tal como Mao Tse-tung, Xi Jinping acredita que o poder ele se assenta nas forças das armas. Desde que chegou ao poder, a China ela vem demonstrando o quanto o seu poder bélico está crescendo, como antes nunca se vira. Para se terem a ideia, em 4 anos, a China construiu o equivalente a todos os navios de guerra e submarinos franceses, e planejam até 1949 ultrapassar os Estados Unidos na política e na economia e no poder bélico. No entanto, isso
pode acontecer bem antes dos planos dados aos acontecimentos. No Mar da China Meridional, a China conseguiu demonstrar seu poder bélico. Em 2012, começou a anexar águas territoriais e ilhas de pequenos países como Japão, Filipinas, Malásia, Vietnã, reivindicando a soberania histórica sobre todo o Mar da China. Até o final de 2017, as tensões e os riscos de conflitos estavam no alto quando a China enviou aviões de combate às ilhas dos Spratleys. Os americanos sentiram-se um pouco acuados e, pouco a pouco, Xi Jinping foi construindo um império militar no mar da China, num território disputado por todos os vizinhos, Ele ocupou os recifes ao redor, Spratleys, transformando em bases aéreas e navais, Seguiu sua militarização para as ilhas de Paracels, contrariando as decisões internacionais que diziam que não iriam reconhecê-la. Com sua nova influência política, econômica e militar, Xi Jinping ele estava pronto para instaurar uma nova ordem, conseguindo lugar no G7 no ano de 2018. E para finalizar, é importante salientar que existe no imaginário chinês a ideia de coletividade, algo que no Ocidente foi duramente desconstruído nos últimos séculos pelo liberalismo, com a supervalorização do individualismo. O sucesso da China em deter a Covid-19 reflete a superioridade do enfoque chinês à ação coletiva e nos direitos do grupo. O sentimento de patriotismo, o investimento em educação, assim como em todos os outros setores, fizeram com que eles tivessem que fazer alguns sacrifícios no início, mas que trouxe grandes resultados para o país. Para se ter ideia, a economia do Brasil na década de 1980 era maior que a chinesa. E o país era muito pobre, com uma população enorme, com mais de 980 milhões de habitantes. Nas Olimpíadas, nem apareciam entre os países com maior número de medalhas. Nas Olimpíadas de 2021, quase superaram os Estados Unidos em número de medalhas de ouro, ficando com uma diferença de apenas uma medalha. O fato é que, com a sua dinâmica e impulsão tecnológica, hoje a China se tornou a grande fábrica do mundo, produzindo produtos de todos os tipos para todos os continentes. No setor de informática, no 5G, é uma corrida que, com certeza, a China largou na frente. Este é um país em que a tecnologia ela é uma realidade na vida daquelas pessoas. O PIB da China cresceu no ano de 2021 8,1%, o maior da última década, tendo em vista que ele estava num processo decrescente, embora em patamares muito mais elevados comparado à grande maioria dos países no mundo. Isto faz com que a China se aproxime cada vez mais das suas intenções e superar a hegemonia norte-americana sobre todos os aspectos. Bom, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado, e até a próxima. Demarcação já. Demarcação já. É subir, é subir, é subir, é subir.